Seja bem-vindo ao canal Disco, Livro e Fé, e no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pobre, mas honrado, da série A Balança do Sábio. Se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Lerei agora 4 versos de Provérbios que tratam do mesmo assunto. Em Provérbios 16, verso 8, diz: É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em Provérbios 19, verso 1, diz: Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Em Provérbios 19, verso 22, diz: O que deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. E em Provérbios 28, verso 6, diz: Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Resumindo, é melhor ter pouco, ser pobre, mas com retidão, integridade e honestidade, do que ter muito, ser rico, com injustiça, mentira e perversidade. É melhor ser pobre, não ter uma posição de destaque, porém ser sincero, verdadeiro, honrado, do que conseguir alcançar uma alta posição sendo um mentiroso, falso, caluniador e trapaceiro. Muitas pessoas são tomadas pela ganância, pelo desejo de ter o que querem a qualquer preço. Podemos citar como exemplo um chefe de alguma empresa que busca praticar algo errado para poder se beneficiar, se enriquecer ainda mais. Ou um funcionário que aceita fazer o serviço ordenado por seu patrão que seja antiético ou até ilegal para poder se destacar no trabalho. Acontece muito isso em algumas empresas, acredite. Certos funcionários são colocados em um conflito interno. O patrão pede para este funcionário fazer algo que se sabe que é ilegal. Se o funcionário fizer, poderá manter seu emprego, ganhará mais confiança do patrão e talvez uma promoção. No entanto, sempre terá um peso na consciência que terá que carregar por um longo tempo ou pelo resto da vida, obviamente se for minimamente decente. Não haverá sossego, não haverá paz interior, somente inquietação, perturbação e sentimento de culpa. Por outro lado, se o funcionário se recusar a fazer o serviço, poderá perder o emprego, o que acarretará talvez em dívidas, em dificuldades para sustentar a família. Porém, terá a consciência limpa, tranquila, sabendo que, apesar das consequências, foi justo, tomou a decisão correta, manteve sua integridade, manteve sua honra. Em Provérbios 16, verso 19, diz: Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Ou seja, é melhor ser humilde, ter o seu pouco obtido com honestidade, do que ficar compartilhando e desfrutando suas riquezas com os orgulhosos e desonestos. Vemos muito isso na política, onde os políticos já recebem um bom salário, mas a ganância os faz quererem sempre mais e mais. Milhões e milhões que deveriam ser destinados à população, à área da segurança, da saúde, são desviados para os bolsos dos políticos. Eles vivem orgulhosos, compartilhando suas riquezas aos que pertencem ao seu grupo. O sábio diz em Eclesiastes 5, verso 10: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quem é ganancioso, por mais que tenha muito, sempre achará que tem pouco. Sempre vai querer buscar mais, nunca ficará satisfeito com o que tem. Viverá em uma busca interminável por algo que nunca o satisfará por completo. Pelo contrário, lhe trará mais avidez. Como dito na parte anterior, o desejo excessivo por dinheiro tira o sono. Não se consegue dormir e descansar em paz, pois fica-se sempre inquieto, pensando em como obter mais. Sem contar que, normalmente, quanto mais uma pessoa se enriquece, mais preferível alvo ela se torna dos bandidos. E isso sempre provoca um alerta constante.
Não há descanso. Já aqueles que trabalham de forma não gananciosa dormem tranquilos, conscientes de que estão trabalhando honestamente e satisfeitos com o sustento que obtiveram no dia, mesmo que pouco, mas o suficiente. Descansam em paz, pois confiam que Deus os dará o pão de cada dia. Creem que, se forem íntegros no trabalho, tementes a Deus e humildes nesta terra, o Senhor lhes suprirá todas as necessidades. Reconhecem que a base da existência não está nas riquezas. Como o próprio Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 7 a 10, diz: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ser rico não é o problema. O dinheiro em si não é pecado. O que é pecado é o amor ao dinheiro. Devemos nos alegrar no Senhor por termos o que comer e o que vestir, ou seja, as necessidades básicas. O que vier além disso é bônus. Com relação ao amor ao dinheiro, é interessante notar que quando se ama, este amor pode ser correspondido ou não. O que estou querendo dizer é que não somente os ricos que são tentados a amar o dinheiro. O pobre também pode cair nesse mal. Este pecado pode atingir a todos. O amor pelo dinheiro se encontra latente em pessoas de todas as classes sociais. Por conseguinte, muitos desviam da fé. Repare que ele diz muitos, ele não diz todos. Muitos desviam da fé, exatamente pelo fato de não se poder servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou o dinheiro, ou o ganho, os bens materiais, como diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a estes dois, pois a vontade dos dois é oposta. Enquanto um ordena a compartilhar, o outro ordena ajuntar mais. Enquanto um ordena renunciar, o outro ordena reter, e assim vai. Costuma-se dizer que o amor é cego. Eu discordo desta frase, mas de uma coisa estou certo. O amor às riquezas nos cegam, nos impedindo de enxergar o caminho que agrada a Deus. Em Provérbios 30, do verso 7 a 9, diz: duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O sábio aqui diz para que Deus lhe dê algo, mas o interessante é que, geralmente, quando se pede para receber algo, logo se pensa em alguma coisa que lhe será adicionado. Porém, neste caso, o sábio deseja que lhe seja retirado a falsidade, a mentira, a pobreza excessiva e a riqueza excessiva. Em outras palavras, ele quer receber livramento destes dois extremos. Resumindo o que foi dito até agora, devemos fugir da falsidade, da mentira, da perversidade e da desonestidade, coisas estas em que o amor ao dinheiro nos conduz. No entanto, acima de tudo, também não podemos perder o temor a Deus e todas as virtudes que dela advêm, como retidão, honestidade e humildade, pois até mesmo na pobreza somos tentados.
Em suma, é melhor ser pobre e virtuoso do que rico e mau. Mais uma vez citando Charles Spurgeon, cuide bem de sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. Tudo isso, riqueza e pobreza, são passageiras e devemos nos preocupar e nos alegrar de fato com as riquezas celestiais, as quais durarão para sempre. Todas as tentações e provações que sofremos aqui serão para nosso amadurecimento e fortalecimento, a fim de alcançarmos o bem maior. Por isso, independente de nossos status aqui, alegremo-nos na coroa que haveremos de receber do Senhor. Quero recomendar mais uma canção, a canção Kingdom of Comfort, da banda Delirious. Ouça esta canção, procure a letra traduzida na internet. Estarei deixando abaixo um link que o direcionará a um vídeo onde tem esta canção que tem muito a ver com o tema. Por aqui encerro definitivamente o tema Pobre, mas honrado. Mas no próximo lado B estarei dando continuidade à série A Balança do Sábio, com algum outro tema. Que a paz seja com você e até o próximo lado B.